E aí, meus chapas, tudo bem com vocês? Ontem aconteceu um evento gigantesco à noite. Teve uma live do Flow que eu imagino que foi a live mais vista da história do Flow. Teve 80 mil pessoas assistindo a live do Flow, cara. 80 mil pessoas. Isso foi incrível. E eles levaram lá o Xbox Mil Grau, que, pra quem não sabe, foram os caras que foram cancelados recentemente, né? Por fazerem piadas tosquíssimas, pessoas que na verdade acho que demorou até para eles serem cancelados dessa forma, mas o ponto é, muitas pessoas discutiram que o Flow estava dando palco para eles e que isso foi errado e boicotaram o Flow. E eu fiz um vídeo ontem falando sobre isso e tudo que eu falei no vídeo de ontem foi confirmado basicamente. Inclusive, o Monark e o Igor, eles comentaram isso. Tipo, eu tenho certeza absoluta que o Monark e o Igor, eles não viram o meu vídeo. Eles nem chegaram perto, eles nem sabem quem eu sou, na verdade, né? Mas eles tiveram a mesma sintonia de ideias. Tipo, vou até comentar o que eu tuitei enquanto eu tava assistindo o Flow. Caraca, justamente isso, o Monark e o Igor, eles mandaram a real agora. Esses caras tóxicos, eles existem. E ficar cativando essa comunidade é ser destrutivo. Tem que ensinar, tem que evoluir e não marginalizar e deixar eles proliferando essa toxicidade sozinhos. Tem que limpar essa gente tóxica. E é o que o Monark disse várias vezes também, que quando ele tinha 14 anos, ele era assim. Quando ele tinha 14 anos, ele compartilhava essas coisas. E isso é normal, eu acho. Todo adolescente fala merda ou tem essa época de rebeldia. Isso é uma coisa intrínseca do adolescente. Ou pelo menos dessa fase que a gente chama como adolescência, né? Então, é importante ter amadurecimento. E para ter esse amadurecimento, não é varrendo as coisas para debaixo do tapete, que nem as pessoas estão fazendo agora. E olha só que interessante, tá rolando uma discussão nesse exato momento no Twitter, e ontem à noite teve várias discussões, inclusive casters do CBLOL estavam falando que se você assiste o Flow, você é pior do que os caras do Flow que chamaram o Xbox Mil Grau. Sendo que, tipo, esses casters, eu tenho certeza absoluta que eles nunca levantaram um dedo para diminuir a toxicidade da comunidade. E isso é uma coisa que eu posso dizer com propriedade, que eu já trabalhei muito. Eu já trabalhei muito contra a toxicidade dentro dessa comunidade. E se essa comunidade ela é 5% menos tóxica, é por causa do trabalho que eu desenvolvi. Porque o meu canal, ele sempre foi pautado, desde o primeiro dia, contra a toxicidade. E eu sempre bati no peito disso, eu sempre tanquei muito xingamento, eu sempre tanquei grupos de ódio que vêm me perseguir, perseguem a minha família o tempo inteiro. Eu sempre tanquei isso e eu sempre toquei do mesmo ponto. Eu sou absolutamente contra esse tipo de comportamento e eu acho que esse amadurecimento tem que acontecer. E não é em fingir que não existem essas pessoas, porque se você fingir que elas não existem, aí elas vão proliferar, elas vão continuar compartilhando esses discursos de ódio e isso vai ser normalizado. E para você, no seu mundinho perfeito, aonde tá tudo bem, você não vai ver, você vai mutar a galera e vai reclamar no Twitter. Mas você tá sendo pior do que essa galera, porque você tá dando espaço para que eles continuem construindo esse ódio, para que eles continuem odiando. E o Igor e o Monark ontem, eles foram incríveis, porque eles bateram no peito e falaram, a gente vai tancar essa brava. Então eles tancaram essas pessoas que estavam criticando eles por terem chamado o Xbox Mil Grau e ainda vão ter que tancar a comunidade do Xbox Mil Grau, que é odiosa, que justamente viu eles sendo humilhados lá pelo Monark e pelo Igor, né? E é isso que é importante, clã. É importante você passar essa ideia, essa real. Você mostrar que existe evolução. Eu assisti 4 horas de Flow, foi um Flow incrível. E eu assisti também agora o Flow sobre o advogado, que acabou de terminar, inclusive. Foi um Flow bem interessante também. E é isso aí, clã. Tipo, não tem discussão. O que eles fizeram foi errado. E todo mundo sabe disso. Mas fingir que não existem essas pessoas é terrível. E olha só, agora no Twitter tá lá a galera, o Ricardo Regis inclusive tava discutindo isso, né, sobre o Flow, falando que não chamaram pessoas que são embasadas pra estar discutindo isso tudo e coisa do tipo. E o Ricardo Regis foi o cara que basicamente levantou o movimento, né, tipo,
foi a gota d'água e foi ele a ponta da lança nesse movimento que acabou por banir o Xbox Mil Grau da internet praticamente. E eu acho que ele fez um trabalho muito bom nesse aspecto. Mas boicotar o Flow agora e achar que ele é superior e que ele não deve discutir, isso é fazer com que as ideias dele não vão adiante, enquanto as ideias desses caras tóxicos, elas vão continuar indo adiante. E muita gente falando que o Flow tava passando adiante as ideias do Xbox Mil Grau, sendo que o Xbox Mil Grau já tá muito conhecido na internet. Todo mundo sabe quem é o Xbox Mil Grau hoje em dia por conta de tudo que aconteceu. E não é porque o Flow fez um vídeo falando sobre isso que mais pessoas vão concordar com a ideia deles. Muito pelo contrário, porque o ponto de vista que foi passado ali foi um ponto de vista contrário ao que estava sendo discutido, mostrando, né, que tá errado esse tipo desse posicionamento. E esse posicionamento de não vamos passar nossa ideia vai fazer com que as suas ideias, os seus ideais progressistas, eles morram. Porque se você não tá querendo falar sobre isso nas plataformas que têm notoriedade na internet, como você espera que as pessoas saibam que o seu pensamento é, entre aspas, o certo? Porque tudo é subjetivo. E o viés político, ele também é subjetivo. A gente vê várias discussões aí falando sobre fulano de tal é de esquerda, fulano de tal é de direita, e tudo isso é subjetivo. Isso é uma coisa que depende do ponto de vista que você tem, que você vê sobre aquela situação, sabe? E eu concordo com os ideais progressistas nesse aspecto. Eu acho que a gente tem que passar conscientização. Eu sou contra as pessoas elas serem cerceadas, a ponto de você não pode, por exemplo, chamar o maluco para discordar e mostrar que ele tá errado e você vai ser cancelado por causa disso, que nem aconteceu com o Flow. Eu sou contra esse tipo de coisa. E eu sou a favor de que se uma pessoa teve um comportamento negativo e falou alguma coisa errada, ela seja punida por conta disso e isso seja mostrado que isso tá errado. E isso é uma coisa, cara, muito importante que a gente vê nos jogos que a gente gosta. Se você for jogar League of Legends, você vai ver que League of Legends tem uma comunidade tóxica. Mas, quando você vai ver uma stream ou um streamer, esse cara sendo tóxico, ele vai ser banido muito mais rápido do que você sendo tóxico, falando as mesmas coisas. Sabe por que isso acontece? Porque se o streamer foi tóxico e ele recebeu um banimento, significa que as pessoas que estão assistindo aquele streamer, elas vão saber que aquele comportamento que vai gerar um banimento. E que elas não podem agir daquela maneira. E eu sei que muita gente vai falar que isso não faz a mínima diferença. Mas, cara, pensa assim, o Yoda é um streamer gigantesco, ele deve ter, sei lá, 100 mil, 200 mil pessoas que acompanham ele mensalmente. Se você pensa que não faz diferença, ou seus amigos não acham que faz diferença, ou até mesmo 2.000 pessoas não acham que faz diferença, vocês são uma minoria que pensa dessa forma, enquanto a imensa maioria, 100 mil, 150 mil jogadores, que vão impactar de fato o servidor, é o que vão mudar esse tipo de comportamento. Então ontem a gente teve esse Flow, 80 mil pessoas foram o pico de pessoas assistindo, provavelmente teve muito mais que 80 mil pessoas, né, porque tem gente que entra e sai, foi um Flow de 4 horas, foi um bagulho longo pra caramba. E eu assisti ele inteiro pra poder estar comentando aqui com vocês sobre isso. E cara, tipo, se teve 300 mil pessoas que assistiram o Flow, pode ser que a minoria, a imensa minoria, que inclusive segue o Xbox Mil Grau, eles concordam com o pensamento dele e acham que tudo é piada e coisa do tipo, sendo que não é piada. Isso foi mostrado várias vezes no Flow. Eu gostei muito das respostas do Monark falando que não é piada, que ninguém tá rindo disso tudo, faz todo sentido, e só porque alguém riu não quer dizer que aquilo se tornou engraçado. E cara, tipo, essas pessoas, elas existem na nossa comunidade e elas provavelmente não vão mudar o ponto de vista, mas a imensa maioria que tem esse tipo de comportamento vai fazer isso. E inclusive, eu sou criador de conteúdo, eu tenho contato com outros criadores de conteúdo grandes, e eu tenho um criador de conteúdo que eu conheço, que ele tem 1 milhão de inscritos, esse cara é grande pra caramba, e ele já teve algumas ideias desse tipo. Não tô falando que ele é uma pessoa negativa, eu não quero falar esses termos aqui, mas ele já pensou em utilizar esse humor negro, né, esse humor tóxico, pra conseguir fazer piadas e chamar a galera pra stream dele. Já vi ele fazendo esse tipo de coisa. E aí, beleza. Eu vi que ele agora, depois de ver toda essa treta, ele mudou o ponto de vista dele. Não porque ele deixou de ser, porque ele deixou de achar esse humor negro interessante, mas é porque ele viu que isso não é legal, entendeu? E que ele estava utilizando isso como uma técnica, como uma ideia pra crescer o seu conteúdo. E é isso que é importante, cara. É importante que a gente aprenda, que a gente veja essas coisas. Tipo, pode ter certeza absoluta que esse maluco, o Xbox Mil Grau, ele vai mudar completamente a partir de agora,
Porque, bom, ele não vai poder mais trabalhar na internet, ou pelo menos não da mesma maneira. E, querendo ou não, ele sempre vai ficar com essa pecha pro resto da vida, sempre vai ficar dessa forma. Então ele foi punido de uma forma proporcional ao ato que ele fez. Eu imagino que ele vai ser processado criminalmente, inclusive o advogado estava falando sobre isso. Eu espero que ele seja punido criminalmente por conta do que ele fez, para que não doa só no bolso, mas nas atitudes perante a sociedade. E sobre esses outros criadores que estavam assistindo e pensando da mesma maneira, agora eles vão ver que não é assim. Porque é assim que funciona, cara. A gente entra na internet, a gente vai procurando inspirações e coisas pra trabalhar. E aí você vê que, por exemplo, os streamers. Tem vários streamers que têm comportamento escroto. E aí o cara pensa, pra fazer stream e ficar famoso, ele tem que ter um comportamento escroto. Não necessariamente. Acontece de todos os streamers entrarem com esse ponto de vista, porque os maiores, alguns têm esse tipo de comportamento, pegam algum número de fanbase, mas uma hora vai chegar um cara que ele não pega essas minorias. Porque se você for comparar as visualizações do YouTube com as visualizações da Twitch, tipo, o meu canal é relativamente pequeno no YouTube. O meu canal, eu considero ele relativamente pequeno. Ele tem poucos inscritos, tem 300 e poucos mil inscritos. Só que mensalmente eu tenho 4 ou 3 milhões de pessoas que passam pelo meu canal. Então, se você for comparar com a stream, provavelmente tem muito mais gente assistindo o meu canal do que tem gente assistindo uma stream. Porque o público que é cativado por essas streams e esses comportamentos tóxicos, essas pessoas, elas ficam lá e elas dão uma ideia pra esse cara que eles são tudo, e que aquilo é tudo da comunidade. Assim como as comunidades do Facebook e coisas do tipo, que sempre ficam me xingando e falando mal de mim. E é óbvio que no Facebook e no Twitter vão reclamar dos meus vídeos, por quê? Porque não é o meu público tá no YouTube, meu público tá no meu canal. E esse é o público majoritário do YouTube e é o público majoritário do League of Legends também. E mesmo o meu público é tipo uma porcentagem perto do que a Riot tem de público. Você tem 100 milhões de jogadores no LoL, tem 3 milhões que vêm no laboratório e tem tipo 20 mil que entram num desses streamers menores que são extremamente tóxicos e que utilizam isso como uma matéria de crescimento, né? E eu acho que foi justamente isso que aconteceu com o Xbox. Eles devem ter visto isso como a única forma que eles poderiam se sobressair na internet, entendeu? E aí eles utilizaram demais isso e passaram várias vezes dos limites e foram processados várias vezes por conta disso. E agora que eles estão se ferrando, que isso fique como um aviso para que as outras pessoas não sigam o mesmo caminho, mas sigam o caminho virtuoso, o caminho das pessoas que fizeram um bom trabalho e cresceram. Pessoas como Tropia, pessoas como o Digo, pessoas como a própria Central, pessoas como esses caras que estão fazendo canal de comentário, que tá subindo vários agora, né? Eu tô vendo, sei lá, mais de 5 canais chegaram a 100 mil inscritos esse mês. Então, esses são pessoas que estão construindo algo positivo, estão construindo uma comunidade positiva, e eles vão ser pessoas que vão agregar um público positivo, ao contrário de quem tá sendo tóxico. E isso vale pros dois lados, tá? Vale para quem tá sendo tóxico do ponto de vista do Xbox Mil Grau, né, que cultiva a toxicidade, assim como a galera que é hater de tudo, né, porque tinha gente lá no Twitter hateando o Flow e falando um monte de coisa, que é youtuber que, entre aspas, tá falido, que tem pouquíssimo inscrito, que trabalha há anos nessa plataforma e que fica reclamando, né, que não se sobressai sobre as plataformas justamente por causa disso, porque ele também tá cultivando um público tóxico, um público que odeia o que é majoritário, o público da galera que assiste vídeo de comentário, coisas do tipo na internet, entendeu? E eu sei que tá sendo bem difícil entender esse pedaço do vídeo, porque eu realmente não quero pegar e falar nomes pra dar tretas aqui no meu canalzinho. Mas, de qualquer maneira, eu espero ter explicado bem tudo o que aconteceu e a importância de ter acontecido esse diálogo e a importância de rolar novos diálogos. Porque se a galera que se considera progressista de esquerda não for lá no Flow falar sobre, eles nunca vão ter a sua voz ouvida, eles sempre vão ser marginalizados, que eles já estão sendo perante a nossa sociedade, que já ela é a maior parte da sociedade brasileira conservadora, não tem como negar isso, tá? E então, é importante que essas pessoas elas deem sua voz, e não tratar o Flow como se eles estivessem dando palco pro Flow, o Flow fosse crescer porque eles apareceram lá, mas entender que o Flow se transformou numa plataforma gigantesca, e que o Flow hoje em dia é muito, muito influente no ramo dos podcasts. Bom, agora deixa eu ir lá. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.